Olá, pessoal! Olá para todo mundo! Como estamos nessa manhã? Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Vem chegando que hoje eu vou falar sobre uma matéria que é cobrada em todas as provas de concurso. Uma questão da sua prova vai tratar sobre esse assunto, eu prometo. E eu vou te explicar de um jeito super simples, super fácil, esse conteúdo tão importante. Você vai começar a gostar da disciplina. A gente vai falar hoje sobre poderes administrativos. Uma questão da sua prova vai ser sobre poderes. Essa matéria é uma matéria central e eu quero garantir isso para vocês agora. Eu quero garantir que você vai acertar essa questão. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Quando eu falo de poderes administrativos, quais são os poderes mais cobrados? O que é mais importante? O poder mais cobrado é o poder de polícia e os artigos mais importantes que você precisa ler. Tem que ler a lei seca, porque despenca nas provas, são esses aqui. Quando você começa a aprender sobre poderes administrativos, olha essa palavra, poderes que a administração pública tem. Eu estou falando aqui não dos poderes estruturais, aqueles poderes que estruturam o Estado, poder legislativo, executivo, judiciário, não. Eu estou falando dos poderes instrumentais, instrumentos que a administração pública tem para atender a coletividade, para alcançar o interesse público. Quais são esses instrumentos, professora? Poder de polícia, poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar. São 4 poderes que vão aparecer na sua prova. Eu vou te mostrar todas as pegadinhas, tudo que pode ser mais difícil, tudo que você precisa saber. Vamos lá! Antes da gente falar sobre cada um desses poderes, eu quero te explicar um conceito que cai muito em prova. Uso e abuso de poder. Gente, abuso de poder é um gênero que contempla 2 espécies dentro desse gênero. Primeira espécie, excesso de poder e desvio de finalidade. O que acontece? Quando você se tornar agente público, você vai gozar de vários poderes que o Estado tem. E você vai gozar de alguns poderes específicos da sua carreira. Como é que funciona? Cada carreira pública é definida em uma lei específica. Existe uma lei da carreira de delegado, existe uma lei da carreira de juiz, existe uma lei da carreira de policial. E o que está nessa lei da carreira? As competências de cada carreira, os poderes de cada carreira. O que você vai assumir, o que você não vai assumir. Quando você passar no concurso público, for nomeado, você vai assinar um termo de posse. Nesse termo de posse, você está concordando com todas as atribuições da sua carreira, você está assumindo. Por isso que a gente fala que quando você assina o termo de posse, se dá a investidura. É naquele momento que você se veste de vestido, de investidura, você se veste das funções do seu cargo. Então, naquele momento, você vai estar o quê? Concordando com aquelas funções e assumindo aquelas funções que estão na lei da sua carreira. Entendi, prof. Só que o que acontece? Existem situações em que, no caso concreto, o agente público excede o seu poder. Digamos que você é policial e você pratica uma conduta que é de competência do delegado. Você está excedendo o seu poder. Você não tem poder para fazer aquilo. Excesso de poder, gente, é um vício de legalidade. Por quê? É uma forma de o quê? De descumprir o que está na lei. Porque a lei da sua carreira estabelece quais são os seus poderes. Quando você pratica uma conduta em excesso de poder, você está o quê? Desrespeitando aquela lei. Excesso de poder. Então, é o primeiro vício que eu quero falar com vocês. Quando o agente público edita um ato que ele não tem competência para editar. Segundo vício, desvio de finalidade. O que acontece? A atuação do agente público como um todo, ela está voltada a atender à coletividade, a atender ao interesse público. Só que a gente sabe que muitos agentes públicos que têm muito poder costumam desviar dessa finalidade. Quem não conhece no Brasil um agente público que usou os poderes do Estado para benefício próprio, para prejudicar uma determinada pessoa? Ou seja, em situações em que o agente público pratica um ato não visando atender a coletividade, mas visando atender ao interesse próprio,
Visando prejudicar alguém, há um desvio de finalidade. Desvio de finalidade também é um vício gravíssimo. E quando nós temos um ato administrativo viciado, aquele ato deve ser, em regra, anulado. E a anulação gera o quê? Efeitos ex tunc. A gente já estudou disso, né, gente? Ex tunc, o T de tunc é T de testa. Quando você bate na sua testa, sua cabeça vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado. Como se aquele ato nunca tivesse sido editado. Funciona assim. A administração tem que seguir o que está na lei. Se um ato foi editado em desconformidade com a lei, aquele ato tem que ser apagado, anulado. Anulado desde a data do seu nascedouro. A anulação gera, em regra, efeitos ex tunc, apagando aquele ato como se ele nunca tivesse existido. Então tá. Para começar nossa aula de poderes, recapitulando, nós já vimos qual que é o poder mais cobrado, é o poder de polícia, que é o mais importante, as características do poder de polícia. Além disso, quais são os artigos que você precisa memorizar? E começamos a entender quais que são os conceitos dos poderes administrativos e esse conceito de uso e abuso de poder. Dá uma olhadinha, os trechos em verde, gente, respondem a 100 questões de prova. Os trechos em vermelho a mais de 300 questões de prova, ou seja, eu já te mostro o que é mais cobrado. Terminou de estudar essa página, aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de ler na hora. Você comprova as estatísticas que eu tô te mostrando que é mais cobrado. O livro é fininho, feito para você esgotar cada disciplina no tempo recorde de 7 dias e responde comprovadamente todas as questões de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Se você achar uma única questão que não seja respondida por esse livro, você ganha R$1.000. Tem 10 anos que eu falo isso, ninguém nunca ganhou. Não existe, ou seja, tá tudo aqui feito para você esgotar e aprender a matéria mais rápido, respondendo questão página a página. Beleza, então já entendi que o poder mais cobrado é poder de polícia, já entendi o conceito de poderes administrativos. Como a gente falou aí, gente, os poderes administrativos são poderes instrumentais. Poderes, deveres. Como assim? Os poderes administrativos só se justificam em razão do fato de que a administração tem vários deveres. Em razão do dever do Estado de atender a coletividade, ele vai ter mais poderes do que o particular. Prof, esses poderes são os poderes estruturais do Estado, executivo, judiciário, legislativo? Não. São os poderes instrumentais, são instrumentos que o Estado tem. Poder de polícia, poder normativo, poder hierárquico e poder disciplinar. Beleza. Antes de a gente começar a falar sobre poder de polícia, a gente aprendeu o que é abuso de poder. Abuso de poder é um gênero que abrange duas espécies. O excesso de poder e o desvio de finalidade. Excesso de poder é quando o agente público pratica uma conduta que ele não tem poder para praticar. Esse é um vício de legalidade. Por quê? A lei estabelece os poderes de cada carreira. Existe uma lei da carreira de técnico do INSS, existe uma lei da carreira de analista do TRE, estabelecendo quais são os poderes que o analista do TRE tem. Quando você assina o termo de posse, você vai se investir daquele poder. Naquele momento que você assina o termo de posse, você está concordando em assumir as funções que estão determinadas na lei, tá bom? Excesso de poder é um vício de legalidade. E desvio de finalidade é quando a gente tem um ato praticado não visando atender ao interesse público, mas visando beneficiar o agente público, prejudicar alguém, beneficiando outras coisas, tá bom? 2 vícios graves de legalidade. Quando eu estou diante de um vício de legalidade, como a administração só pode atuar em conformidade com a lei, quando o ato é praticado com vício de legalidade, a gente tem que anular aquele ato, apagar aquele ato. Beleza. Vamos falar então sobre poder de polícia, o poder mais cobrado nas provas de concurso. Dá uma olhadinha nessa página, gente. Todos os trechos em vermelho respondem a mais de 300 questões de prova. Todos os trechos em verde até 100 questões e os trechos em amarelo até 200 questões. Eu já te mostro frase a frase o que é mais cobrado. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são cobradas, que envolvem o conteúdo dessa página. Assim você acabou de aprender e já vai aplicar o conteúdo na hora, memorizando 3 vezes mais.
entendendo como a matéria cai na prova, respondendo questão, fixando aquele conteúdo. A maior dificuldade que vocês têm hoje é que o conteúdo é muito extenso, vocês têm pouco tempo para estudar. O conteúdo é grande, além disso não sobra tempo para responder questão. Quando sobra tempo para responder questão, você já esqueceu o que você leu, porque a memória nossa é curta. Então, como é que eu faço para vocês aprenderem exatamente tudo que é necessário? Primeiro, você consegue esgotar o conteúdo dessa matéria em apenas 7 dias. O material é fininho e responde comprovadamente todas as questões. Terminou de ler uma página, você não vai esperar o final do capítulo para responder questão. Não. Você vai responder questão página a página, memorizando, aplicando o conteúdo na hora. E é assim que você vai estar na frente dos outros candidatos. Você aprende em menos tempo e sobra mais tempo para responder questão, que é a etapa mais importante do seu estudo. Dito isso, vamos aprender o que é poder de polícia. Poder de polícia. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem para restringir a sua liberdade individual, a minha liberdade individual, em prol da coletividade. E o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Como assim, prof? Eu gostaria de sair correndo com meu carro novo hoje aqui na cidade, mas eu posso? Não posso. Eu tenho que respeitar a todo momento a sinalização de trânsito. E a sinalização de trânsito faz o que comigo? Restringe a minha liberdade individual. Fala assim, pare no sinal, respeite o limite de velocidade. Isso está limitando a minha liberdade de sair correndo com o meu carro. Então, gente, quando a gente fala de poder de polícia, a gente está falando de situações em que há uma restrição da minha liberdade individual em prol do coletivo, em prol da coletividade. Quero viver em sociedade, então eu tenho que respeitar as normas de trânsito. Além disso, também restringe o uso, gozo e disposição da propriedade privada. Prof, você tem direito à propriedade privada? Tenho. Você adquirir um terreno é seu? Sim, você pode usar, gozar, dispor daquela propriedade, você tem essa liberdade. Só que esse direito não é absoluto, não é. Esse direito ele pode sofrer algumas restrições em nome do interesse público. Então, vamos dizer que eu tenho um terreno localizado ali na beira-mar e eu tenho um sonho muito grande em construir um arranha-céu. Um arranha-céu. E aí, a prefeitura estabeleceu uma regra, uma lei, falando que nos terrenos localizados na beira-mar, a altura máxima dos prédios é de 3 andares. Eu estou injuriada, o terreno é meu. A prefeitura poderia fazer isso? Pode. A prefeitura ela pode restringir o seu uso daquela propriedade em prol do interesse público. Já foi verificado que se os prédios fossem muito altos, né, ali naquele local, à beira-mar, não haveria circulação de ar pela cidade. E aí o centro da cidade ficava muito quente. Então, para viabilizar a circulação de ar, a prefeitura determinou uma altura máxima de 3 andares. Isso também é poder de polícia. Olha a administração pública limitando, restringindo a minha liberdade individual de construir meu arranha-céu e falar que só posso construir prédio de até 3 andares. Isso é poder de polícia. Então, por hora, o que você tem que lembrar? Poder de polícia é a atividade de restringir o exercício de liberdades individuais, o uso, gozo e disposição da propriedade privada em prol do interesse público. Gente, o conceito de poder de polícia está no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque em razão do poder de polícia pode ser instituída uma espécie tributária. Pode. Qual que é essa espécie tributária, prof? A taxa. Por isso que a definição do poder de polícia está no CTN, gente. Pontos importantes. Características que você não pode esquecer. Primeiro, o poder de polícia, ele goza de natureza discricionária. Como assim? Quando o policial está analisando o seu carro que está mal estacionado, o policial ele tem uma certa margem de liberdade para enquadrar a sua conduta. Se ele analisou que seu carro está bem mal estacionado, ele pode determinar uma multa mais grave, mais severa. Agora, se ele falar, poxa, não, o carro está ali só precisa ajeitar a bundinha do carro, não é nada tão sério. E ele pode, então, estabelecer uma multa mais leve, né? Ele tem uma discricionariedade. No uso do poder de polícia, a administração pública tem uma certa margem de liberdade para definir como que ela vai atuar. Agora, dentro dos atos que decorrem do poder de polícia, existem alguns atos vinculados. Como assim?
Ato vinculado é aquele ato que está vinculado aos termos da lei, que a administração pública não tem margem de liberdade para decidir como que ela vai atuar. Por exemplo, digamos que você comprou um terreno, você fez um projeto, você vai construir a sua casa dos sonhos, você está muito feliz. E aí que você precisa, para construir, de uma licença para construir. Por quê, prof? Porque quem disse que você tem condição de construir? Quem disse que essa casa não vai cair? Quem disse que aquele material de construção não vai atingir a cabeça de um pedestre? Para construir, gente, é necessário ter uma licença para construir. Isso também é poder de polícia. A administração pública restringe a minha e a sua liberdade de sair construindo o que a gente quiser e fala que só pode construir se tiver uma licença para construir que é emitida pela prefeitura de cada município. Entendi. Prof, mas eu vou ficar sujeita à boa vontade do servidor público municipal? E se ele não for com a minha cara e não conceder para mim a licença? E se ele não gostar de mim? Eu quero tanto construir a minha casa, prof. Eu vou ficar na mão dessa pessoa? Não vai ficar na mão. Sabe por quê? Porque a licença, o L de licença é L de lei. A licença é um ato vinculado aos termos da lei. Se você apresentou um projeto arquitetônico, um projeto de engenharia que respeita os requisitos da lei, que está seguindo o que a lei estabelece, a administração pública não tem escolha. Ela vai ter que conceder a você uma licença. Você não fica na mão do agente público, não. Se você atender os requisitos da lei, vai ser concedida a você uma licença para construir. Então, para fins de prova, o poder de polícia, gente, se estiver perguntando de forma genérica, o poder de polícia ele vai ser exercido usando uma margem de discricionariedade. A administração pública vai ter uma margem de liberdade para decidir como que ela vai atuar, né, usando esse poder de polícia. Agora, existem alguns atos que decorrem do poder de polícia, como a licença para construir, lembra disso, que são atos vinculados aos termos da lei. Então, se na prova tiver assim, o poder de polícia é exercido com margem de discricionariedade pela administração, certinho. Entretanto, existe um ato como o ato da licença para construir, que é um ato vinculado. Aí você vai ficar na dúvida, mas está certo. A licença é um ato vinculado aos termos da lei, né? A licença para construir é algo vinculado aos termos da lei. Então, para fins de prova, a característica geral do poder de polícia é a discricionariedade. Entretanto, existem algumas situações, como a licença para construir, em que há atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados aos termos da lei. Beleza. Segundo ponto. Gente, o poder de polícia ele tem caráter liberatório em muitas situações. Né? Quando você aí completar 18 anos, você não pode sair dirigindo. Não pode. Não é porque você fez 18 anos que você está apto a dirigir. Não é, gente. Você tem a sua liberdade o quê? De dirigir restringida. Só pode dirigir se tiver uma carteira nacional de habilitação. Olha só como é que funciona uma restrição à sua liberdade individual em prol do coletivo. Quem disse que você tem condição de dirigir? Então, o poder de polícia tem caráter liberatório em muitas situações. Ele libera, ele concede uma autorização para dirigir. Ele está restringindo a sua liberdade de individual de sair dirigindo de qualquer forma. E, se caso você for aprovado, né, no exame de habilitação, você vai ter o direito de dirigir. Caráter liberatório. Beleza, autorização para dirigir. Além disso, o poder de polícia, ele é geral. Né? A grande maioria dos atos que decorrem do poder de polícia são atos gerais. Todos nós temos que respeitar as normas de trânsito. Não tem escolha. Todo mundo tem que respeitar. Esse é um ato que é um ato geral. Todo mundo tem que respeitar. Agora, existem atos individuais que decorrem do poder de polícia? Sim. Por exemplo, o ato de licença para construir. Você fez um pedido de uma licença para construir no seu terreno. Foi concedido a você aquela licença, não foi concedido para todo mundo, só para você. Então, em regra, atos gerais decorrem do poder de polícia, mas também existem atos individuais que decorrem desse poder. O poder de polícia, ele cria, em regra, obrigações de não fazer. Não ultrapasse o sinal de trânsito, não ultrapasse o limite de velocidade, obrigações de não fazer. Além disso, ele tem natureza preventiva, ele vai prevenir, né, gente? Não ultrapasse o limite de velocidade para prevenir acidente, né? Agora, se você está ultrapassando, o poder de polícia vai atuar de forma
repressiva. Ou seja, o poder de polícia, em regra, ele atua de forma preventiva. Não vou conceder para todo mundo uma licença para construir, só para aquelas pessoas que estão cumprindo os requisitos da lei. Isso porque a atividade de construção é uma atividade de risco. Então, de forma preventiva, o poder de polícia estabelece essa regra. Só que se você não cumprir a regra, você vai ser repreendido. Não está cumprindo as normas de trânsito, não? Vai levar multa, tá bom? Além disso, o poder de polícia é um poder indelegável. A gente vai falar sobre isso. Existem algumas etapas que decorrem do exercício do poder de polícia, que são ciclos do poder de polícia. Calma. Mas, em regra, o poder de polícia, na sua inteireza, considerando aí todas as etapas do poder de polícia, ele é indelegável. Essa é uma atividade típica do Estado. Quem desempenha esse poder, tipicamente, é o Estado, tá bom? Beleza. Além disso, não gera indenização. Ah, eu fui multado aqui pelo policial, eu quero uma indenização. Não existe isso. Não gera indenização. Beleza. Ponto importante para vocês não esquecer. Macete, olha só, macete. Atributos do poder de polícia. Dica, tá vendo o D em negrito? O I em negrito, o C em negrito, o A em negrito? Dica, galera. Vai cair na sua prova. Cai em todas as provas. Atributos do poder de polícia. Dica. D de discricionariedade. I de imperatividade. C de coercibilidade. A de autoexecutoriedade. Cai em todas as provas. Vamos lá. Primeiro, D, discricionariedade. Como eu falei com vocês, no exercício do poder de polícia, o agente público tem uma margem de liberdade para definir como que ele vai atuar. Uma margem de discricionariedade. Mas existem alguns atos que decorrem do poder de polícia que são atos vinculados, como a licença para construir? Sim. Então, lembra disso. Discricionariedade é a regra. Mas existem situações excepcionais em que eu tenho atos, o quê? Atos vinculados que decorrem desse poder. Entendi, prof. Imperatividade, segundo atributo. Imperatividade vem do poder de império do Estado. O poder de impor. Impor o quê? Impor uma regra que vai limitar o uso, gozo e disposição da sua propriedade privada ou uma regra que vai limitar a sua liberdade individual. Por exemplo, respeita a sinalização de trânsito. É uma imposição que decorre do poder de império do Estado. O Estado tem poder para impor algo desse tipo pra gente, não é impor uma restrição à liberdade individual do cidadão em prol da coletividade. Beleza. Além disso, gente, C, de coercibilidade. Coercibilidade vem de meios de coerção. Se você não cumpriu as normas do poder de polícia, você vai ser o quê? Punido. Usando meios indiretos de coerção. Como assim? Vai fazer doer no seu bolso. Você vai tomar uma multa. E aí, vai ficar chateado com essa multa? Provavelmente, nas próximas situações, não vai cometer aquela falta novamente. Então, coercibilidade é a utilização de meios indiretos de coerção. Para o quê, gente? Para cumprir as normas do poder de polícia. Além disso, o último atributo, autoexecutoriedade. E esse é o mais cobrado. A autoexecutoriedade, gente, ela está presente em algumas situações emergenciais e quando a lei autoriza. Como assim? Existem situações que só punir o particular porque não cumpriu o poder de polícia não é suficiente. Eu estou diante de uma situação emergencial. Eu estou diante de uma situação que exige uma atuação, uma autoexecução da administração pública. Por exemplo, digamos que você parou seu carro no meio de uma avenida e saiu andando. Seu carro está bloqueando todo o trânsito da Paulista. Nesse caso, o policial vai só te multar ou o policial vai providenciar o reboque do seu veículo? O policial vai providenciar o reboque do seu veículo, gente. Vai ter que rebocar o veículo. Vai auto-executar a medida. É uma situação emergencial e a lei autoriza aquela prática. Ou seja, em algumas situações emergenciais e quando a lei autoriza, a própria administração vai auto-executar uma determinada medida. Outro exemplo, digamos que você tem um prédio antigo aqui no centro de Belo Horizonte. Nesse prédio, gente, está caindo todo dia um pedacinho de concreto. Um pedacinho de concreto. Outro dia, um pedestre faleceu em razão da queda daquele concreto. Você já foi notificado para providenciar a demolição do prédio, mas você não fez nada.
O Estado vai ficar esperando a sua boa vontade? A sua boa vontade de ir lá e demolir o prédio? Não. Aquela é uma situação emergencial, né, gente? Naquela situação, o Estado vai providenciar a demolição do prédio, vai auto-executar a medida. Então, lembre-se aí para a prova. Dica: D de discricionariedade, I de imperatividade, C de coercibilidade, A de autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade não está presente em todos os atos, somente naquelas situações em que há o quê, gente? Uma situação emergencial e quando a lei autoriza. Galera, dá uma olhadinha nos grifos. Tudo que está destacado em verde responde a 100 questões de prova. O que está destacado em vermelho a mais de 300 questões. Terminou de ler essa página, já escutou a explicação em áudio de cada página. Lembrando que no início do capítulo você tem acesso à videoaula. É uma videoaula só que te explica o conteúdo de cada capítulo, porque você não pode perder tempo. Beleza, aí agora você vai o quê? Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora, memorizando 3 vezes mais, ficando muito mais craque. Você precisa de uma ferramenta, gente, que te faça o quê? Aprender mais rápido. Em uma semana você esgota cada disciplina do seu edital e acerta qualquer questão. Todas as questões de prova dos últimos 10 anos estão encaixadas nesse material. São mais de 70 mil questões. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo livro, de nível médio e nível superior. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo livro, você ganha R$1.000. Ninguém nunca ganhou. Não existe. Tá tudo aqui. Explicado desse jeito. Simples, fácil, cheio de exemplos. Tá bom. Dito isso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a diferença entre poder de polícia administrativa e polícia judiciária. Pode aparecer na sua prova. O que acontece? Quando a gente falou de vários exemplos aqui, eu usando o policial. Polícia administrativa é esse poder que a administração pública tem de restringir a minha e a sua liberdade individual em prol da coletividade. Né? Esse poder das normas de trânsito, esse poder que a gente falou muito aqui. Polícia judiciária, por sua vez, é aquele poder que a polícia civil tem de investigar a prática de um crime. Aconteceu um crime, a investigação é feita por quem? Pela polícia civil. Isso é polícia judiciária. Então, a polícia judiciária é uma atuação preparatória de uma futura ação penal, correto? É a prática de quê? De investigar a ocorrência de um crime. Isso é polícia judiciária. Polícia administrativa, por sua vez, é esse poder que a administração pública tem para restringir a liberdade individual do cidadão em prol da coletividade. São duas coisas diferentes. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre delegação desse ato de polícia, né, gente? O ciclo do poder de polícia. O que acontece? O exercício do poder de polícia, ele se manifesta em 4 etapas que você precisa aprender. A primeira etapa é a etapa da ordem de polícia. Por exemplo, a legislação de trânsito estabelece que para dirigir você tem que ter mais de 18 anos e tem que passar no exame de direção. Essa é a ordem. A ordem de polícia, ela limita a sua liberdade individual em prol do coletivo. Por que limita? Porque você não pode sair dirigindo de qualquer forma. Você tem que ter o quê? Mais de 18 anos e passar no exame de habilitação. Isso é a ordem de polícia. Essa etapa, gente, a ordem de polícia, vai ser desempenhada por pessoas jurídicas de direito público, por entidades da administração. Essa etapa não pode ser delegada a particulares, beleza? Segunda etapa do ciclo do poder de polícia, etapa do consentimento. Você completou 18 anos e você vai fazer o exame de habilitação. Você está fazendo esse exame e você passou. Prof, que legal, consentir ao particular aquela habilitação. Prof, essa etapa do consentimento, ela pode ser delegada a particulares? Pode. Como assim? O Estado pode repassar essa etapa para uma empresa privada que vai realizar a etapa de consentimento? Pode. Por quê? Porque a etapa de consentimento é uma etapa tão somente de verificação se o particular cumpriu os requisitos para exercer aquela atividade. Então, essa segunda etapa é passível de delegação para particulares.
Terceira etapa, você agora está habilitado e está dirigindo. Está dirigindo, está feliz da vida. Prof, agora que eu estou dirigindo, eu posso fazer o que eu quiser? Não pode. A sua direção vai continuar sendo fiscalizada. A sua atuação está sendo fiscalizada, vai ser fiscalizado, vai. Nessa medida, por exemplo, temos o radar de trânsito, que vai fiscalizar se você está ou não superando o limite de velocidade. Temos a atuação dos policiais. Essa é a etapa de mera fiscalização, de verificar se o particular está cumprindo as normas de trânsito. Ela pode ser delegada a particulares? Pode. A etapa de fiscalização pode ser delegada a particulares. Prof, e quando o particular não cumprir as normas de trânsito, quando ele estiver sendo fiscalizado? Temos uma quarta etapa, que é a etapa de aplicação de penalidade. Prof, por que penalidade? Porque esse particular vai ter que ser multado. Quem é que vai aplicar a penalidade? Em regra, pessoas jurídicas de direito público, a administração pública. A quarta etapa, que é a etapa de penalidade, não pode ser delegada a particulares. Agora, aqui em Belo Horizonte, nós temos a BH Trans, que é uma sociedade de economia mista, que faz parte da administração pública, o que é municipal indireta, e é uma pessoa jurídica de direito privado. E a BH Trans pode ou não pode multar? O STF decidiu, gente, que a BH Trans pode multar. Ou seja, essa quarta etapa, que é a aplicação de penalidade, não pode ser desempenhada por pessoa jurídica de direito privado da iniciativa privada. Agora, se a pessoa jurídica de direito privado for da administração pública indireta, for uma sociedade de economia mista, por exemplo, ela pode aplicar penalidade. Então, para você não esquecer, a prof traz tudo com esquema, né, gente? Olha o ciclo do poder de polícia. Primeira etapa, Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo uma ordem de polícia. Somente pessoas jurídicas de direito público podem estabelecer a ordem de polícia. Segunda etapa, a etapa do consentimento, concessão da CNH. Pode ser delegada a particulares essa etapa. Terceira etapa, gente, fiscalização se você está ou não cometendo uma infração. Pode ser delegada a particulares essa etapa. Última etapa, gente, o quê? Multa, aplicação de penalidade. A aplicação de penalidade somente pode ser feita por pessoas jurídicas de direito público, salvo quando eu estiver falando de uma pessoa jurídica de direito privado que compõe a administração pública indireta, que é o caso da BH Trans. Poxa vida, a gente falou coisa demais. Ficou claro? Dá uma olhada nos destaques, gente. Eu sempre mostro para vocês o que é mais cobrado. As partes em verde respondem a 100 questões de prova, as partes em amarelo 200 questões e as partes em vermelho a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code questões, responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Escuta a explicação em áudio de cada página do material, galera. E é assim que você vai estudar em tempo recorde uma matéria inteira. Vamos lá. Além disso, prescrição. Pessoal, no exercício do poder de polícia, a ação punitiva da administração pública para punir o particular que descumpriu uma ordem do poder de polícia, ela prescreve em 5 anos. Quer um macete? No direito administrativo, predominam-se os prazos de 5 dias, 5 anos. Não são todos os prazos que são 5, mas a grande maioria são 5. Se for para chutar, chuta 5, tá bom? Se for para chutar, chuta 5. Beleza. Próximo poder que eu quero falar com vocês é o poder hierárquico. Esse é um poder de ordenação da administração pública, né? De ordem. O que acontece, gente? Dentro de cada entidade da administração pública existem órgãos. O que é um órgão, prof? Órgão é uma unidade de competências que vai compor aquela determinada pessoa jurídica. Entre os órgãos existe uma hierarquia. Se eu for agora numa secretaria municipal, pode saber que eu tenho aqui uma diretoria. Acima dessa diretoria, eu tenho uma superintendência. Acima dessa superintendência, eu tenho uma subsecretaria. Acima dessa subsecretaria, eu tenho um secretário. Tá vendo? Existe uma hierarquia entre os órgãos. Cada órgão tem uma competência específica, tem uma função específica. Eu tenho na secretaria uma diretoria de RH, uma diretoria de contratos, uma diretoria de comunicação. Cada diretoria é um órgão que tem competências específicas. Entre os órgãos eu tenho uma relação de hierarquia. Em razão dessa relação de hierarquia, eu quero que vocês lembrem de um macete, SODA. Olha o macete aqui, SODA. S de subordinação, O de ordem,
D de delegação, A de avocação. O que é isso, gente? Entre os órgãos, existe uma relação hierárquica. Um órgão está subordinado ao outro órgão. Essa relação de subordinação, ela determina o quê? O chefe da repartição, se ele viu que o seu subordinado editou um ato ilegal, ele pode e deve anular aquele ato. O chefe da repartição, se ele viu que o seu subordinado editou um ato que não é mais conveniente, não é mais oportuno, não é mais interessante, ele pode revogar aquele ato. Ou seja, o chefe tem esse poder hierárquico frente aos seus subordinados. Além disso, gente, ordem. O chefe estabelece a ordem naquela repartição. E soda, D de delegação. O que acontece? O chefe quer entrar de férias e ele tem uma série de funções a ser desempenhada. Ele pode o quê? Fazer o seguinte, eu vou entrar de férias, mas vou delegar as minhas funções, as minhas atribuições, vou repassar para o meu subordinado, que vai responder por tudo aquilo ali durante as minhas férias. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou repassar as minhas atribuições para um outro chefe que está no mesmo nível hierárquico que o meu. E ele vai ficar responsável por essas funções enquanto eu estou de férias. Isso é delegação. A delegação ela pode acontecer de forma horizontal, quando esse chefe aqui repassa para um outro chefe as suas atribuições, e de forma que vertical, quando esse chefe aqui... Travou? Travou um pouquinho. E a avocação, prof? A avocação é um movimento contrário. É quando o chefe toma para si as funções do seu subordinado. O chefe fala, poxa, isso é muito importante. Eu vou fazer isso. Ele toma para si as funções do subordinado dele, tá bom? E é assim que vai funcionar o poder hierárquico, basicamente. O que pode pegar para vocês é isso. É muito simples, viu, gente? Muito simples. E um macete importante. Existem alguns atos que não admitem delegação. São algumas competências que não podem ser delegadas. Prof, como é que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar de cenoura. C é, gente, atos definidos na lei como de competência exclusiva. C de competência, E de exclusiva, CE. NO, atos que decorrem de edição de atos normativos. Competência para edição de atos normativos estabelecido em lei. NO de atos normativos. E, gente, cenoura, RA, quando eu estiver falando o quê? De decisão de recurso administrativo. São 3 situações, então, em que não é admitida a delegação de funções. Eu não posso repassar a minha atribuição, que é exclusiva minha, para o meu subordinado. Não posso. Eu não posso repassar a minha competência de edição de um ato normativo para o meu subordinado. Também não posso. Eu não posso repassar para o meu subordinado a minha competência de decidir sobre um recurso administrativo. Também não posso. Sabe por quê? Pensa só, você foi no INSS fazer um requerimento. O seu requerimento foi negado pelo João. Você agora quer recorrer da decisão do João. Pode recorrer? Pode. Você, então, interpôs um recurso. O recurso vai ser analisado por quem? Pelo chefe do João, que é o Carlos. Mas Carlos está saindo de férias. Então, o que ele faz? Ele vai delegar a competência que ele tem de decidir sobre aquele recurso para o subordinado dele, para o João. Pode? Não pode. Se ele pudesse fazer isso, o João ia decidir 2 vezes. E não teríamos o quê? Dualidade de jurisdição. Então, não pode o quê? Delegar a competência. O Carlos não pode repassar para o João a competência de decidir aquele recurso administrativo. Então, existem 3 situações em que são competências que não admitem delegação, não pode ser repassada, gente. Quais são elas? Primeiro, quando a competência é exclusiva definida em lei, quando trata-se de uma competência para edição de atos normativos e quando eu estou falando de competência para decidir um recurso administrativo. Beleza, prof. Além disso, agora eu quero falar com você sobre poder disciplinar. Ah, esse poder é legal. Poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de disciplinar. Disciplinar, de punir. Punir quem, prof? Pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado. Pare e pense em você, quem te disciplinou? Provavelmente foi seus familiares, né, e seus professores. Disciplinaram você, porque tem um vínculo de natureza especial com o Estado. Quem são as pessoas que vão ser disciplinadas pelo Estado, então?
os servidores públicos e os particulares contratados pelo Estado. São pessoas que têm um vínculo maior com o Estado e elas que vão ser disciplinadas pelo Estado. O que é esse poder de disciplinar? Gente, esse poder de disciplinar do Estado é um poder de punir o servidor público que não está cumprindo o dever que ele deveria cumprir, um particular contratado pela administração que não está cumprindo o contrato, né? O poder que a administração pública tem de punir aqueles que estão descumprindo as regras em razão desse vínculo especial. Prof, eu, cidadão, que não sou servidor público ainda, eu posso estar sujeito ao poder disciplinar? Não. Só está sujeito ao poder disciplinar aquelas pessoas que têm um vínculo de natureza especial com o Estado, servidores públicos e particulares contratados pelo poder público. Somente esses dois. Somente esses dois, tá bom? Beleza. Além disso, gente, o exercício desse poder é um dever vinculado. Como assim? Se você é chefe da repartição e viu que o seu subordinado ele não tá indo trabalhar, tá malandrando, você tem o dever de punir. Tem o dever. Prof, mas como é que funciona essa punição? Gente, para o Estado punir qualquer pessoa, ele tem que dar para aquela pessoa o direito de ampla defesa, o direito de se defender. Então, para exercer esse poder, vai ser instaurado um processo administrativo no qual aquela pessoa que está sendo ali analisada, processada, vai ter o direito quê? De ampla defesa, vai ter o direito de se defender. Então, para punir, tem que ter processo. Só que o que eu estou falando? O chefe não pode fazer vista grossa, fingir que não viu. Ah, vou fingir que eu não vi que meu subordinado não está vindo trabalhar. Não pode. Ele tem o dever. O dever é vinculado a esse dever de instaurar um processo administrativo para punir aquela pessoa, tá bom? Não pode fazer vista grossa. Então, tá bom. Peraí aqui. Esse poder é um dever vinculado. Agora, no bojo do exercício desse poder, a administração pública goza de uma certa margem de liberdade? Sim. Digamos que você foi processado porque você não estava cumprindo muito as suas funções. Foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra você. Você está se defendendo. O seu chefe não fez vista grossa. Ele podia até ter feito, mas não fez. Na verdade, ele não podia ter feito vista grossa. Ele foi lá e encaminhou para a diretoria lá de gestão e falou, olha, tem que ser instaurado um processo administrativo contra essa pessoa. Você está se defendendo. Só que no bojo do processo você se defende, você tem justificativo, você explica tudo. E aí a comissão processante que está cuidando daquele processo vai tomar uma decisão e vai falar, poxa, a falta que ele cometeu foi uma falta leve, vamos punir ele só com uma suspensão de 2 dias. Não, foi uma falta mais grave, vamos punir ele com uma suspensão de 30 dias. Não, foi uma falta ainda mais grave, vamos punir ele com uma suspensão de 40 dias. Ou seja, no bojo da tomada de decisão sobre qual será a punição a ser aplicada para aquele agente público, a administração goza de uma margem de liberdade para definir se vai ser aplicada uma punição mais leve, uma punição mais grave, mais severa. E é assim que funciona. Então, para fins de prova, quando você estiver vendo sobre poder disciplinar, trata-se de um dever vinculado. Se o chefe da repartição viu que você não está trabalhando direito, ele deve o quê? Providenciar uma investigação, um processo administrativo. Agora, no bojo desse poder, quanto à extensão da sanção que vai ser aplicada, se vai ser aplicada uma sanção leve, uma sanção mais grave, a comissão processante que está cuidando do processo administrativo vai ter uma margem de liberdade para definir qual que é a punição a ser aplicada, tá bom? É assim que vai funcionar. Beleza, prof? Dito isso, a gente tem que lembrar o seguinte, galera, uma mesma conduta pode ensejar responsabilidade em várias esferas distintas. Como assim? Digamos que você estava na repartição e você é viciado em café. Viciado. Você ama cafezinho gostoso. E lá tem uma grande máquina de café maravilhosa. E você vê que na repartição só você toma café. E aí você tem ideia, já sei, eu vou levar essa maquininha de café para minha casa. Vou levar para minha casa, porque só eu que tomo café aqui. Levou para sua casa. Te pergunto, quando você levou para sua casa algo que não é seu, essa sua conduta é uma conduta que caracteriza o furto? Sim, isso é um furto. Furto é uma conduta criminalizada, né, gente? Tipificada como crime? Sim. Pode ensejar um processo penal?
Sim. Além disso, quando você retirou da repartição pública aquela maquininha de café, você gerou um dano para a administração? Um dano, porque a administração ficou sem aquele bem? Quando a gente fala de dano, a existência de um dano enseja uma reparação na esfera civil? Você também pode ser responsabilizado em um processo na área civil? Pode. Além disso, quando você pegou aquela maquininha de café e levou para sua casa, você cometeu uma falta administrativa? Você pode ser punida na esfera administrativa? Pode. Olha só, uma mesma conduta ensejando a reparação em 3 esferas diferentes. Você pode ser processado criminalmente, além disso, na área civil também, e responder administrativamente pela mesma conduta. Prof, como é que acontece o julgamento dessa questão? O juiz da ação penal liga para o juiz da área civil e eles combinam uma sentença? Como é que funciona? Não funciona assim. Cada instância, cada juiz é independente para tomar, a sua decisão, para julgar aquela questão. Cada juiz é independente. Agora, existem algumas situações em que a decisão de uma instância vai o quê? Implicar na decisão das outras instâncias, vai influenciar, vai determinar a decisão das outras instâncias. Qual que é essa situação? Digamos que na esfera penal, aquela pessoa ali foi julgada inocente. Inocente em razão da inexistência do fato, nunca levaram a maquininha de café, não aconteceu esse fato, ou negativa da autoria. Não foi ele que levou a maquininha de café para casa. Se aquele servidor público foi inocentado em razão dessas duas situações, a inocência, gente, o julgamento favorável a ele na esfera penal necessariamente determina que nas outras instâncias ele também vai ser absolvido, tanto na instância civil quanto na instância administrativa, será absolvido, tá bom? Ah, entendi, prof. Agora, se ele for condenado na esfera penal, ele também vai ser responsabilizado nas outras instâncias. Olha o poder da instância penal. Por que tem tanto poder? Porque a instância penal é aquela instância que tem uma investigação mais o que, gente? Mais profunda, correto? Mais detalhada. Beleza. Já falei com vocês então sobre poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar. E agora eu quero falar com vocês sobre o último poder, que é o poder normativo, poder regulamentar. Gente, olha o nome, poder normativo. É o poder que a administração pública tem de edição de normas. Normas. Prof, mas quem tem poder para legislar não é o legislativo? Como que a administração, que está no executivo, vai legislar? Deixa eu te explicar. Lembra que a gente falou de funções típicas e funções atípicas? Quem tem a função principal de legislar é o legislativo. Ele que tem a função principal de legislar. Beleza. Que vai inovar no ordenamento jurídico. Só que a administração pública, o poder executivo, vai editar atos normativos que estão abaixo da lei. Como assim? Eu tenho a lei editada pelo legislativo e abaixo da lei eu tenho os atos normativos. Decreto, resolução, portaria. Esses atos normativos, eles vão clarificar o conteúdo da lei. Eles não vão inovar no ordenamento jurídico, eles vão tornar mais claro o conteúdo da lei, especificar o conteúdo da lei, correto? Isso é ato normativo. Prof, eu sempre vi na minha prova poder normativo e poder regulamentar. Qual que é a diferença? Poder normativo é o poder que a administração pública tem de edição de normas, decreto, resolução, normas. Poder regulamentar é o poder que a administração pública tem de edição de um regulamento, cuja forma é o decreto, ou seja, o poder regulamentar está dentro do poder normativo. Poder normativo, poder de edição de todas as normas. Aí entra portaria, decreto, resolução. E o poder normativo trata sobre o poder de edição do decreto. Ah, quer dizer que o poder regulamentar está falando só do decreto, exatamente. Então, o poder regulamentar está dentro do poder normativo. Ok, prof. Agora, me explica um pouquinho esse poder. O que acontece, gente? Existem 2 tipos de regulamento que você tem que estudar, que decorre desse poder normativo. Os atos normativos, eles vão facilitar o quê? A aplicação da lei. A lei está aqui, o ato normativo está abaixo da lei. Na hierarquia das normas, a lei é mais importante do que o ato normativo. O ato normativo foi editado para facilitar o conteúdo da lei, clarificar o conteúdo da lei, mas não inova no ordenamento jurídico, não cria algo novo, correto? Essa é a regra. Quando eu falo de um regulamento, um ato normativo que regula o que está na lei, eu estou falando de um regulamento executivo, um ato
administrativo que vai regulamentar o que está na lei para fazer o quê? Para executar o que está na lei. Beleza. Agora, eu também tenho uma hipótese excepcional, que é o regulamento autônomo. O regulamento autônomo, gente, é o único regulamento que vai ser editado em substituição à lei. É o único ato normativo que é editado em substituição à lei. Está no mesmo nível hierárquico que a lei. É uma situação excepcional. Prof, quando é que eu tenho um regulamento autônomo? Quando eu tenho um ato normativo que trata sobre organização e funcionamento da administração, gente, sem implicar aumento de despesa e nem criação ou extinção de órgão público. Vou mostrar para vocês um esqueminha que eu sempre uso aqui, ó. Olha só a diferença. Regulamento executivo. Eu tenho a Constituição no topo da hierarquia, abaixo da Constituição eu tenho a lei e abaixo da lei eu tenho o decreto. Decreto que regulamento que está na lei. Esse é o regulamento que a gente é executivo. O decreto está abaixo da lei. Beleza, entendi. E eu tenho o regulamento autônomo. O regulamento autônomo, por exemplo, eu tenho um dispositivo da Constituição, eu não tenho a lei, e esse decreto vai substituir a lei. Prof, quer dizer que existe uma situação em que eu tenho um ato normativo que substitui a lei. Esse ato normativo, ele pode tratar sobre qual assunto? Sobre organização administrativa, organização da administração, sem criar ou extinguir órgão, e nem criar nova despesa. Ai, galera, isso é tão importante, pelo amor de Deus. Pessoal, todo mundo aqui que está assistindo essa live, dá uma olhadinha nos destaques. Esse capítulo está todo explicado em apenas... Vai da página 66 até a página 81. Gente, são 66 e 81, 15 páginas para você esgotar um capítulo inteiro do seu edital. Dá uma olhadinha no início do capítulo que é mais cobrado, assista a videoaula que eu preparei para vocês. Os destaques já mostram o que é mais importante. Todas as frases destacadas em verde respondem a 100 questões, as frases destacadas em vermelho a mais de 300 questões e as frases em amarelo a mais de 200 questões. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda pelo menos 2 a 5 questões de cada página para você aplicar o que você aprendeu na hora. Galera, aí tá chegando muita prova, a hora de estudar é agora. Para você conseguir agora, gente, o capítulo gratuito, esse capítulo gratuito, é só clicar no link da bio e participar dos grupos de dicas gratuitas. Eu vou enviar para vocês agora esse capítulo gratuito, para vocês estudarem de forma eficaz. Vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês e tchau, tchau!